Hoje nós vamos começar um tópico novo, um tópico importantíssimo, chamado impulso de uma força. O que vem a ser impulso de uma força? Como nós vamos interpretar essa disciplina, esse conteúdo, essa matéria, nesse contexto? Eu quero que você imagine a seguinte situação. Deixa eu fechar aqui a câmera. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina aplicarmos uma força, estamos aplicando uma força, e essa força ser aplicada em um intervalo de tempo. O que resulta na aplicação de uma força em um pequeno intervalo de tempo? Resulta no que nós chamaremos de impulso. Impulso nada mais é do que a aplicação de uma força para um determinado intervalo de tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos falando de impulso e depois vamos falar de quantidade de movimento. Essas duas grandezas separadas é meio sem graça. O bonito é a hora que a gente junta as duas grandezas. Então, tenha paciência, tá certo? Então, o impulso é o produto da força pelo tempo. A força é dada em Newton. E o intervalo de tempo é dado em segundos. Então, a grandeza do impulso é dada em Newton vezes segundos. Então, a intensidade, que é o módulo, o valor absoluto, é o produto do módulo da força pelo tempo. A direção e o sentido é a mesma da força. É sempre a mesma da força. Então, todo gráfico força pelo tempo, a área numericamente igual a impulso. Todo gráfico força pelo tempo, força por quem? Pelo tempo, a área é numericamente igual a impulso. A área é numericamente igual a impulso. Alain, e se for uma área que eu não saiba calcular? Não tem importância. Força, tempo, não tem importância. Você tem que saber que a área é numericamente igual a impulso. Essa área aqui que eu estou pegando, ó, ela é numericamente igual a impulso. Tá vendo? O que eu acabei de falar. Imagina que uma área que eu não sei calcular, dessa curva aqui, ó. Qual que é a ideia da integral? Uma ferramenta que vocês vão aprender daqui a 3 anos na faculdade, curso superior, curso de engenharia. Você vai aprender que vão dividir essa figura aqui em infinitas áreas que eu saiba calcular. A área do retângulo, base vezes altura, mesma base. Então, eu vou fazer A1 vezes ΔT, A2, ΔT, A3, ΔT. Alain, e esses pedacinhos que sobram? Que a gente fala que é aproximadamente. Então, a área numericamente igual a impulso. Numericamente igual a impulso. A todo mundo aí do bate-papo, muito obrigado pelo bom dia. Uma área numericamente igual ao impulso. Lembrando que impulso é igual a força pelo tempo. Alain, mas veja bem, essa força não é variável, não é constante, verdade? Então, se eu utilizar a área, eu vou encontrar uma força que nós chamaríamos de uma força média. O que seria essa força média? Seria uma força constante que me daria, no mesmo intervalo de tempo, o mesmo valor do impulso. No exercício, vocês vão entender isso melhor. Por falar em exercício, vamos brincar um pouquinho com esse? 1 minuto para vocês.
e manda para mim o resultado. Estou aguardando. Opa, já temos uma resposta. Vamos lá, vamos ver se mais alguém manda para mim. Vamos lá, então? Ao dar um saque, viagem ao fundo do mar, um jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 60 vezes 10 a menos 2, ao quadrado, desculpa, 6 vezes 10 ao quadrado, força, 6 vezes 10 ao quadrado newtons, sobre uma bola durante um intervalo de tempo, ΔT, de 1,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Calcula a intensidade do impulso aplicado pelo jogador. Olha que interessante. Como é que eu vou calcular esse impulso? Impulso é igual a força vezes ΔT, 6 vezes 10 ao quadrado, 1,5 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 1,5 é 9, vezes 10 quadrado com menos 3 é menos 1. Então, impulso, 0,9 Newton vezes segundo. Eu quero que você entenda uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Quando eu vou aplicar essa força, o tempo que a mão está batendo na bola, é um tempo muito pequeno. Esse ΔT aqui é muito pequenininho. Eu tenho essa força aqui, ó, batendo. O intervalo de tempo que a mão toca na bola é muito, 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 muito pequeno. Eu preciso entender isso. Então, isso vai ser muito relevante para a gente daqui a pouco. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou trocando essa situação, aonde eu tenho uma força não, por enquanto isso aqui é suficiente. Um errinho de digitação aqui, depois eu arrumo ele. Faço a segunda.
Vamos lá, já temos respostas aqui, ó. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine o módulo do impulso da força entre 0 e 6 segundos. Olha. Então, ele quer saber o módulo do impulso? Ué, pelo gráfico, né? Letra A, a área é numericamente igual ao impulso? Então, vamos calcular essa área. Então, a área não é do trapézio, que é base maior, base menor, vezes a altura sobre 2? Base maior é 6, base menor é 2, base maior, base menor. Altura é 12 sobre 2. 8 vezes 6, 48 unidades de área. Então, impulso, 48 newton vezes segundo. Exatamente. A letra B entra naquilo que eu estava falando para vocês. Vamos lá, então. O que ele quer? Ele quer a força média, que é uma força constante, porque eu tenho uma força variável. Eu estou saindo disso. Para isso. Para isso. Então, o que nós vamos fazer? Eu sei que impulso é força pelo tempo, vamos chamar de força média. O impulso é 48. Qual é a minha força constante? Tempo de 6 segundos. Força média, 48 sobre 6, 8 segundos. 8 newton. Então só aplicar uma força de 8 newton nesse intervalo de 6 segundos, eu tenho o mesmo valor do que essa força variável, o mesmo intervalo de tempo. Essa força aqui, ó, é chamada de força média, que é uma força constante que vai me dar o mesmo resultado. Lembrando que a área é numericamente igual ao impulso. Beleza, né? Esse é um bom momento de você me fazer uma pergunta.
Então, vamos lá. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza muito interessante também. Ela vai relacionar para mim o produto da massa pela velocidade. Olha só, eu já tive uma outra grandeza que relacionava massa e velocidade. Vocês lembram disso? Só que era mv ao quadrado sobre 2. Essa grandeza é energia cinética. Só que isso aqui é uma grandeza vetorial. E essa aqui é uma grandeza escalar. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza que vai me conferir, que vai me permitir analisar o produto da massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade nós chamamos de quantidade de movimento. E vale lembrar que quantidade de movimento, a massa e a velocidade estão sendo multiplicadas, e a direção e o sentido da quantidade de movimento é sempre a mesma do vetor velocidade. É sempre o mesmo de quem? Do vetor velocidade. Foi o que eu te falei, primeiro ano. Analisar a quantidade de movimento e impulso de maneira isolada é muito difícil, é muito paia, é muito sem graça. O bonito é quando você coloca os dois juntos. E a quantidade de movimento de um sistema de corpos nada mais é do que a soma da quantidade de movimento de cada partícula. Imagina assim, vários corpos. Esse corpo com velocidade V1. Mas, Alan, que situação eu posso imaginar isso? Cara, você pode até imaginar uma massa de gás, se quiser, cada um se movendo por direção e por sentido, tá vendo? Mas para nós aqui, nós vamos imaginar, por exemplo, dois carros. Acho que eu estou gripando. Mas é gripe normal, gente. Espera aí. Vou pegar um álcool aqui. Ai, ai. Dois carros, uma colisão, nós vamos analisar assim. Então, nada mais é do que a soma vetorial das quantidades de movimento. Soma vetorial das quantidades de movimento. Você está vendo que o estudo de vetor que você fez no começo do ano, nós estamos levando ele o tempo todo? Esse aqui é rapidinho. Uma partícula de massa M, 0,20 quilogramas. A massa possui num certo instante a velocidade v de módulo 10 metros por segundo. Da direita para a esquerda. Então, ele está fazendo isso aqui, Determina nesse instante o modo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Nós sabemos que a quantidade de movimento tem a mesma direção e mesmo sentido do vetor velocidade. E como é que eu calculo isso? Massa vezes velocidade. Só vou pegar o módulo. 0,2 vezes 10. 0,2 vezes 10. 2 quilogramas vezes metro por segundo. Direção. Sentido. Da direita para a esquerda.
O que eu quero dizer escrevendo isso é que é a mesma da velocidade, mesma do vetor velocidade. Eu sei, é sem graça mesmo. Bom, agora o trem vai ficar interessante. Eu falei para você que estudar impulso separado é paia, estudar quantidade de movimento separado também não é tão interessante. Não é isso? Então, agora eu vou mostrar como é que os dois vão se relacionar. Vocês lembram da segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração? É o que eu estou mostrando aqui no instante 1. Ó. Força resultante nessa massa faz ela ter velocidade, variar a velocidade, tá vendo? Eu saio de V1 para V2. Se sai de V1 para V2, eu saio de QM, de Q1 para Q2, que é massa vezes velocidade, né? Tem impulso, beleza, tá bom. Eu quero discutir um negócio com vocês. Eu sei, vamos escrever aqui, que impulso é força vezes o tempo. Eu sei que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, me ajuda aqui. Força resultante é igual a massa vezes. Como que eu calculo a aceleração? Delta V sobre delta T. É verdade. O delta T está dividindo, passa multiplicando. Então, eu tenho força resultante vezes delta T é igual a M vezes delta V. Legal. Força resultante vezes delta T é igual a M. Quem que é delta V? V final menos V inicial. Força resultante vezes delta T é igual a M vezes V final menos M vezes V inicial. Espera aí, o que é M vezes V? Não é quantidade de movimento? Então, é Q final menos Q inicial. Uai, Q inicial menos Q final menos inicial não é variação da quantidade de movimento? O que é força pelo tempo? Vamos escrever isso mais bonitinho. Força resultante vezes delta T. O que é força vezes tempo do impulso? É igual a quê? Q final menos Q inicial? Variação da quantidade de movimento. Ah, professor, você está brincando comigo. Você está me falando que quando eu comecei com força resultante igual a massa vezes aceleração, a segunda lei de Newton ela se traduz em impulso é igual a variação da quantidade de movimento? É exatamente isso. Agora tudo faz sentido. Agora eu consigo, eu mostro para você, mostrei para você que o impulso de uma força é o que faz uma massa variar a velocidade. O teorema do impulso é uma das coisas mais relevantes que existe na física. Teorema do impulso.
Então, nós estamos estudando impulso, quantidade de movimento, para chegar no teorema do impulso? Exatamente. Para chegar no teorema do impulso, para a gente poder se divertir. Faça esse exercício para mim, por favor. E a galera já está mandando resposta. Muito bom, muito bom, muito bom, Gabriel. Uma força constante que atua durante 5 segundos. Muito bom, Arthur. Sobre uma partícula de massa 2 kg na direção e no sentido do seu movimento, fazendo sua velocidade escalar varie de 5 para 9. O modo da variação da quantidade de movimento da partícula. Variação da quantidade de movimento. O módulo dela, né? Isso aqui é final. Menos Q inicial. Então, variação da quantidade de movimento. Quem é o Q final? Massa vezes velocidade final. A massa é 2, a velocidade final é 9. Então, posso escrever M delta V? Pode, não pode? A massa é 2, a velocidade final é 9, menos 5. 9 menos 5 é chamado de 4. 2 vezes 4, 8 quilogramas metro por segundo. Beleza. A intensidade do impulso. Uai, professor. Nossa, eu posso fazer esse impulso. Olha que interessante. Eu sei que impulso é força vezes tempo, não é? A força é massa vezes aceleração. Ou eu posso falar e saber que impulso é variação da quantidade de movimento. Então, impulso é quem? 8 newton vezes segundo. Resolvido. Intensidade da força. A impulso não é força vezes tempo? Impulso é 8. Eu quero a força.
e o tempo é 5 segundos. Força é 8 sobre 5. 1,6 newtons. Está aí a resposta. Muito bom, Vitão. Muito bom, Gabriel. Muito bom mesmo. Ele não pediu, não, mas e se eu quisesse o gráfico da força pelo tempo? Força pelo tempo. Vamos fazer a força média, claro. Área numericamente igual a impulso. Façam esse. Se der tempo, né? O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força de direção constante que atua no ponto material de massa 2 kg. Admita T igual a 0 e V igual a 0, determine o módulo do impulso de F no intervalo de tempo de 0 a 10. Ué, eu sei que no gráfico força pelo tempo, a área é numericamente igual a impulso. Ué, então, a área é numericamente igual a impulso. A área é base vezes altura sobre 2. A base é 10. A altura é 10 sobre 2, 100 sobre 2. A área mede 50 unidades de área. Impulso, 50 newton vezes segundo. Letra B, a velocidade em 10 segundos. Mas vamos lá, então. Eu sei que impulso é variação da quantidade de movimento. Beleza. O impulso é 50. Isso aqui é M, V final menos V inicial. A massa é 2. A velocidade final eu quero saber, porque a inicial já me falou que vale 0. Velocidade final,
50/2, 25 metros por segundo. Eu acho que eu andei pegando o gabarito errado. Pois eu arrumo isso. É isso, moçada. Como é que pode, né? Passa rápido demais. Uma pequena leitura rapidinha aqui de minutos para a gente. O ser humano é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para você. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade sempre baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Minutos de Sabedoria, lição 145. Galera, obrigado pela atenção, pelo carinho, a presença aí de 90 pessoas na minha aula. Certo, Gabriel? Vou dar uma olhada nisso. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado, valeu, obrigado. Qual que é, Gabriel? Você lembra qual quiz? O primeiro ou o segundo? Certinho. Obrigado, Gabriel. Valeu, galera. Obrigadão.